O que é perda de massa muscular? Sarcopenia. A perda de massa muscular é o encolhimento e a redução da força dos músculos com o passar do tempo, quando essa perda é significativa e começa a prejudicar a função diária, subir escadas, levantar de uma cadeira, caminhar. Os médicos chamam de sarcopenia. Pense no músculo como um motor do corpo. Quando ele perde potência e volume, tudo fica mais difícil. Resumo rápido: a partir de que idade começa? Em geral, a partir dos 30 anos, já há sinais de perda lenta da massa muscular. Entre 35 e 40 anos, isso pode começar a ficar perceptível se a pessoa for sedentária. A perda costuma acelerar depois dos 50 anos e torna-se mais evidente após os 60, especialmente sem intervenções. Nas mulheres, a menopausa, geralmente entre 45 e 55 anos, é um ponto em que a perda pode acelerar, por causa da queda do estrogênio. Nos homens, a queda da testosterona é mais gradual, mas também contribui ao longo das décadas. Por que isso acontece? Explicação científica. Em linguagem simples, hormônios mudam com a idade. Hormônios como testosterona, estrogênio, hormônio do crescimento GH e ALGF, ajudam os músculos a crescer e se recuperar. Com o tempo, a produção desses hormônios diminui e o corpo fica menos inclinado a construir músculo. É como ter menos combustível e menos mecânicos trabalhando no motor. Ciclo natural do corpo. Durante a infância, os hormônios ficam em níveis baixos, porque o corpo ainda está em desenvolvimento. Na adolescência, há um pico hormonal, puberdade, que faz crescer músculos, pelos, voz, ciclos menstruais, etc. Na fase adulta, os hormônios tendem a se estabilizar. Com o avanço da idade, os níveis de alguns hormônios diminuem e isso influencia a energia, metabolismo, massa muscular, ossos e até humor. 2. Desgaste das glândulas. As glândulas como testículos, ovários, hipófise, tireoide suprarrenais vão perdendo eficiência ao longo dos anos, como qualquer parte do corpo. Isso reduz a produção hormonal. 3. Adaptação biológica. O corpo não precisa das mesmas quantidades de hormônio em todas as fases. Exemplo: depois da fase fértil, a produção de estrogênio e progesterona nas mulheres cai. Menopausa. Nos homens, a testosterona diminui gradualmente. Andropausa. 4. Influência do estilo de vida. Sono ruim, má alimentação, sedentarismo, estresse e doenças crônicas aceleram a queda hormonal. Já hábitos saudáveis ajudam a manter os hormônios em equilíbrio por mais tempo. Resumindo, os hormônios mudam com a idade porque o corpo ajusta suas funções para cada fase da vida, e também porque as glândulas sofrem desgaste natural. Menos sinalização para construir proteína, síntese proteica. Para manter ou aumentar o músculo, o corpo precisa montar proteínas novas nas fibras musculares. Com a idade, a resposta do músculo à proteína e ao estímulo do exercício diminui. É chamada de anabolic resistance. Mesmo com proteína na dieta, o músculo responde menos do que quando a pessoa era jovem. O que é resistência anabólica? Resistência anabólica é o nome dado ao fenômeno em que o músculo idoso responde menos aos sinais que normalmente estimulam a síntese de novas proteínas musculares, principalmente aminoácidos, proteína na refeição, e o estímulo mecânico do exercício, treino de resistência. Na prática, mesma refeição proteica, ou mesma sessão de treino, tende a gerar menor aumento de síntese proteica em uma pessoa idosa do que em uma jovem. Por que isso acontece? Mecanismos-chave e explicação detalhada. Vou agrupar os mecanismos para ficar claro. 1. Sinalização intracelular reduzida, emitor e tradução. A via emitórice é a central para ligar a construção de proteína, ativa fatores de iniciação de tradução, como P70, S6K, e liberar 4-IBP1. Com a idade, a ativação de emitórice 1 em resposta a aminoácidos, e a carga mecânica fica blunter mais fraca. Resultado: menor fosforilação de proteínas que comandam a montagem das máquinas de síntese ribossomos, menor resposta de síntese proteica por estímulo. 2. Sensores de aminoácidos. Disponibilidade de leucina. Leucina, um aminoácido, age como sinal-chave para ativar emitor. Em idosos, o limiar de leucina necessário para disparar plenamente emitor é mais alto, ou seja, precisa de mais leucina por refeição para obter o mesmo efeito. Também pode haver redução na captação.
transportadores de aminoácidos nas células musculares, limitando o sinal. 3. Declínio hormonal anabólico. Testosterona, hormônio do crescimento GH e ao GF1 tendem a diminuir com a idade. Esses hormônios ajudam na sinalização anabólica via ACT-P3K emitor. A queda hormonal contribui para uma resposta proteica menor. 4. Inflamação crônica de baixo grau e estresse oxidativo. Idosos frequentemente têm níveis mais altos de marcadores inflamatórios, por exemplo, IL-6, TNF. Inflamação crônica interfere na sinalização anabólica e pode aumentar a degradação proteica. O estresse oxidativo danifica proteínas e organelas, reduzindo eficiência celular. 5. Resistência à insulina e menor perfusão sanguínea. Insulina facilita a captação de aminoácidos e o efeito anabólico pós-prandial. Resistência insulínica comum em envelhecimento reduz essa ação. Além disso, menor fluxo sanguíneo muscular pós-refeição reduz entrega de aminoácidos ao músculo, atenuando a resposta. 6. Menor capacidade de síntese ribossomos células satélite. A evidência de redução da biogênese ribossomal, menos máquinas para sintetizar proteína e menor atividade, capacidade das células satélite, células tronco musculares, o que limita a reparação e crescimento do tecido muscular. 7. Mitochondria e energia. Disfunção mitocondrial reduz disponibilidade energética e altera sinais celulares que modulam crescimento muscular. 8. Mudanças neuromusculares. Perda de neurônios motores e alterações na junção neuromuscular podem levar à atrofia de fibras e redução do estímulo efetivo ao músculo. Consequências clínicas, somatória desses fatores: perda progressiva de massa e força muscular, sarcopenia, piora da função física, maior risco de quedas, menor autonomia e pior prognóstico em doenças. Mesmo quando a ingestão proteica é adequada, a resposta anabólica menor facilita a perda de músculo ao longo dos anos. Como mitigar a resistência anabólica? Recomendações práticas. Importante: sempre individualizar com um profissional de saúde. Abaixo estão estratégias baseadas em evidência que ajudam a restaurar ou amplificar a síntese proteica em idosos. Treino de resistência progressivo. O estímulo mecânico, musculação, cargas progressivas continua sendo o mais potente sinal para aumentar síntese proteica. E força, frequência típica, 2-4x, semana com sobrecarga progressiva. Aumentar a proteína por refeição e priorizar leucina. Objetivo prático: 25-4, 0 grama de proteína de alta qualidade por refeição dependendo do peso corporal, de modo a fornecer 2,5-3 gramas de leucina por refeição. Isso ajuda a atingir o limiar anabólico no idoso. Fontes ricas: whey rápida e leucina rica, carnes magras, ovos, laticínios, suplementos de aminoácidos essenciais. Distribuição proteica ao longo do dia. Evitar concentrar tudo no jantar. Espalhar ingestão café, almoço, jantar com proteína relevante para gerar várias elevações de síntese proteica. Energia adequada. Déficit energético crônico. Baixo consumo calórico impede ganho de massa. Garantir calorias suficientes. Combinar treino-proteína, ingerir proteína pouco antes, ou até menos 2 horas após o treino, maximiza o efeito sinérgico. Treino-nutrição. O treino torna o músculo mais sensível à proteína. Creatina monoidratada, suplementação de creatina 3-5G, dia tem bom suporte para aumentar força, desempenho no treino, e, a longo prazo, massa muscular especialmente eficaz com treino de resistência. Corrigir deficiências e reduzir inflamação, vitamina D se deficiente, controle de doenças crônicas, cessar tabagismo, perda de excesso de gordura visceral e dieta anti-inflamatória podem ajudar. Ácidos graxos ômega-3 dos estudos. Doses terapêuticas podem modular sinalização anabólica em alguns casos. Gerir resistência insulínica, atividade física, perda de peso quando indicada, e control de glicemia, melhoram o sinal insulinérgico e entrega de aminoácidos. Considerar orientações médicas para hormônios, reposição hormonal testosterona, GH só com avaliação médica, e risco, benefício claro, não é abordagem de primeira linha, apenas para sarcopenia. Resumo prático: pontos que de fato funcionam. O músculo envelhecido precisa de mais estímulo, treino e mais sinal nutricional. Proteína,
leucina para produzir o mesmo efeito. Programa simples para começar. Exemplo genérico. Treino de resistência 2-3x. Semana 25-4. 0 grama proteína de alta qualidade em cada refeição. Creatina 3-5g. Dia se sem contraindicações. Correção de vitamina D se deficiente. Essas medidas não curam o envelhecimento, mas reduzem muito a velocidade da perda muscular e podem restaurar força e função. Observações finais e segurança. Se houver doenças, insuficiência renal avançada, problemas metabólicos, uso de medicação, as recomendações proteicas e suplementares exigem acompanhamento médico-nutricional. A boa notícia: o músculo idoso ainda responde com treino adequado e nutrição correta. É possível ganhar força e massa, melhorar mobilidade e independência.